Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao mês de agosto, no nosso projeto fantástico aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Finalizamos a 9ª etapa do Circuito Empreendedor. Estamos aí findando as celebrações dos 3 anos desse projeto aqui, com mais de 150 episódios. E hoje a gente tem a satisfação enorme de estar recebendo aqui, mas agora com muito mais atualizações. Inclusive uma pessoa que acreditou no nosso projeto bem antes do Circuito Empreendedor, posso dizer isso. Desde lá da época que a gente estava no Conjove, que ele veio para cá, para Marabá. Ele sempre nos incentivou dentro de todas as suas possibilidades. Então, e pela segunda vez, só que agora ele vai trazer mais atualizações referentes a esse mercado aí da saúde, né, da estética, e temos também novidades. Então, para a gente começar aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui agora nesse novo estúdio, nessa nova estrutura. Muito obrigado também pela parceria também, que agora você faz parte do nosso ecossistema também do Circuito Empreendedor. Então, nós somos muito felizes de tê-lo aqui, não só como parceiro, mas também da amizade ao longo desses anos todos. Você já fez muita coisa por mim, inclusive eu deixo sempre bem claro aqui para as pessoas, né? E o selo é dele, que as pessoas não dizem que eu tenho a idade que eu tenho, é por causa dele, tá? Graças ao trabalho de longevidade que ele fez comigo. Então, seja muito bem-vindo, doutor Leonardo Franklin. Valeu. Eu agradeço aí. Muita satisfação tê-lo aqui. E vamos falar também das atualidades, né? Porque no final de contas, você está estruturando a clínica para um novo momento, para um novo mercado aí que vem se mostrando em franco crescimento no país. Isso. Não, com certeza. Eu primeiro agradecer aí a participação. A gente já tem um tempo já de amizade grande, né? Já estamos desde a época do Conjove aí. E é um projeto que eu, de fato, também acredito bastante, né? Tanto da questão do circuito empreendedor, desde a época do... Eu acho que você tem uma capacidade aí realmente especial, que eu digo assim, de fazer esse ecossistema nosso aí da parte empresarial aqui de Marabá. Você é uma pessoa que eu vejo que realmente tem uma... Como eu sempre falei com você, quando a gente estava lá fechando, né, questão de parceria e tudo mais, eu acho que você tem isso muito a agregar aqui para dentro para Marabá, entendeu? E nós realmente estamos aqui com a clínica já, tivemos aquela vez, aquela outra conversa, né, no anterior, naquele primeiro nosso podcast, e agora estamos aqui com a estrutura bacana sua aqui também, tá de parabéns. Mas eu acho que assim, interessante agora é essa questão da evolução, né? Como a gente estava falando, a medicina tem evoluído muito, as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida, então a gente preciso assim, atualizar, né? Tivemos que fazer toda uma reestruturação da clínica, um rebranding da clínica e tudo mais, para a gente poder viver esse novo momento agora. E adicionando também, né, mais serviços. Na verdade, não é que você hoje não resida mais em Marabá, que consequentemente a clínica não está mais em atividade, pelo contrário. Pelo contrário, quando a gente está fora, igual eu tô morando em Vitória, né, cidade que eu tô residindo atualmente, mas é uma cidade que eu tô lá e ao mesmo tempo tô com toda a clínica acontecendo aqui com o serviço por videoconferência. Então não é uma telemedicina que as pessoas falam assim, você está atendendo pelo celular o paciente à distância. Não, o paciente ele tem uma experiência dentro da clínica, onde ele vai lá para a clínica, ele passa pelo serviço de triagem, passa por todo o serviço lá com a parte de enfermagem, e depois vai para minha sala. Na minha sala, igual a gente está conversando aqui, porém eu, né, dentro de uma tela, inclusive de tamanho real agora, né? Então tem toda essa experiência que o paciente vive. E a gente está, né, no caso eu estou vindo aqui também em Marabá sempre, praticamente quase que de uma vez por mês agora, nós estamos com essa ideia de estar passando aqui, né, e estamos implantando aqui também em Marabá o serviço de transplante capilar. Então, essa que é a novidade, que inclusive é um mercado bastante exponencial no país. Sim, sim. Inclusive muito. Até franchising também está envolvido nessa questão. Tem muitas empresas aí que estão franqueando. Tem muito como você ver casos assim, né, de jogador de futebol que a galera pega para fazer, às vezes vai fazer um transplante de cabelo, daí a pouco quando pensa que não, o cara já sai dali com uma sociedade ali, montando franquias nessa área de transplante capilar, que é uma área que está realmente com um franco crescimento, né, no país. Não só no país, como no mundo inteiro. Então é uma coisa que eu acho que durante muito tempo teve muito problema assim, homem, com a questão de calvície, né, e eu acho que é uma dor, digamos assim, que não era uma meio camuflada. Ninguém levava isso muito a cena, e quando começaram a ter os resultados, as pessoas começaram a ter realmente se empolgando, porque traz uma melhora de autoestima, né, absurda. Absurdo. É absurdo. Essa questão de autoestima, nossa, eu acho que ela é uma coisa que antes eu via com um olhar menos assim,
achava que a questão, por exemplo, do visual da pessoa, essa coisa assim, eu achava que era algo que não impactava tanto. E hoje a gente vai vendo tanto que isso mexe com a parte de autoestima. Né? E quando mexe com a autoestima, mexe com um conjunto de coisas, de fatores na vida da pessoa, que você muda a vida da pessoa como um todo. Entende? Então, eu acho que é uma área que tem essa satisfação, é um trabalho artesanal, né? O procedimento, toda aquela questão ali, mas é uma área que eu acho que traz um retorno para a gente dessa parte aí de autoestima, que é uma coisa, assim, realmente fora da curva. Não, é intangível. A Uhum. questão da autoestima, ela passa a ser assim, é uma outra pessoa. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, e você também, querendo ou não. Uhum. Poxa, se eu vou fazer, É, eu também tenho que ir à prova para ver o que de fato eu vou vender isso. como prestação de serviço, né? Uhum. Eu No fim fiz, das eu contas- fiz o meu procedimento também eu mesmo, né? Passei o ano passado, fiz o procedimento, fiz para cabelo e barba, né, no caso. Então, ainda E tem isso. teve barba. Ainda E eu tem da quis, barba. eu quis, assim, muito vivenciar essa experiência do que o paciente vive. Eu sempre gostei muito de passar por aquilo ali que o De paciente está passando. vivenciar o que, De que ele vai vivenciar. passar. Exatamente. Eu me lembro logo quando eu comecei, lá no iníciozinho mesmo, por exemplo, eu lembro que para começar a passar as dietas para os pacientes, eu cheguei no final de ano, eu engordei de propósito, no final de ano de dezembro, eu falei assim, eu quero engordar para depois eu fazer a dieta. A famosa, não, pode acelerar. E aí eu acelerei ali, engordei, me lembro que mais ou menos 12, 13 quilos, e aí quando chegou na virada do ano eu comecei a dieta, e assim, no final de 23 dias eu tinha perdido na época 12 quilos, né, na época que eu quis experimentar aquilo ali, eu quis passar por aquele processo, que eu acho interessante a gente vivenciar o que a pessoa ali tá, né, o que o cliente tá, e que muitas vezes acaba que a gente não tem essa noção, essa experiência. Às vezes são detalhes mínimos, né, que a pessoa vivencia durante um processo, por exemplo, no procedimento de transplante capilar e tudo mais, que a gente vai conseguindo também fazer ajustes, né, e mostra também que a gente tem ali a confiança na equipe, né, mostra, então isso aí é importantíssimo. Então, porque você tem um trabalho hoje, quando você veio para Marabá, você veio para montar um negócio de operação, né? Isso é um caso muito bacana, porque era uma rede de ambulâncias, Isso. que era justamente para atender o então mercado que estaria sendo alinhavado e teria demanda. Hoje Exato. talvez teria demanda, mas tu acabou, é aquele famoso ditado, tu empreendeu na época errada. Na época errada. Ou talvez eu vejo mais como um erro, assim, olhando para o passado, né? É tudo uma soma de aprendizado. Então eu Claro, vejo tudo não. isso como uma coisa, como aprendizado. Se o empreendedor, não é porque você é médico, que você Sim. também não tem que ter esse olhar de empreendedor. Não, com certeza. Se você também não souber tirar os proventos, os ônus, não só os bônus, Isso, de não. toda a operação, não Não, e adianta. eu tirei muito ali. Eu acho que ali tem todo o, né, o conhecimento que a gente teve ali de aprendizado, mas foi, acho que, mais um erro na parte operacional de vender, né, oferecer o serviço de repente para um público, e o público que precisava dele era um outro público, que também já existia, mas na época a gente não tinha muito essa noção. Era uma coisa que faltava realmente um pouco mais dessa parte de experiência. Mas serviu muito de aprendizado ali pra gente. Dali houve foi toda uma... Quando eu olho para trás, eu falo que tudo aquilo que hoje a gente vai, né, conquistando, parece que precisou em algum momento vivenciar cada pedaço daquilo ali. Entendeu? Então isso daí eu vejo como uma coisa de... Tem gente que olha para as coisas assim, deu errado, deu um problema. Não. Eu sempre olho para isso olhando, pensando sempre numa construção. Que ali na frente, às vezes, as coisas vão começar a se encaixar. Entendeu? E se eu não tivesse, talvez, passado por aquilo, hoje eu não estaria vivenciando o que eu estou vivenciando hoje. Entendeu? O momento que a gente está vivenciando de crescimento e tudo mais. Então isso daí que eu acho que é importante. Nunca esquecer, nunca deixar de olhar para trás, mas só de lembrar. E não de continuar praticando. Não. O pessoal precisa entender um pouquinho isso melhor, né? Porque, pô, tem que olhar, tem que vir saber de onde a gente veio. Você já foi samuzeiro, você já foi intensivista aéreo também, querendo ou não, fez aí diversos trabalhos aí no decorrer dessa sua trajetória profissional como médico, para chegar hoje no status de já ter a sua clínica, de já ter a sua carteira de pacientes. Eu vim... E pacientes, e acabam que os pacientes são recorrentes. São bastantes, né? Tem muito paciente que acompanha comigo ali desde 2017, entendeu? Então. Finalzinho de 2016 para 2017 ali. E eu falo que eu vim muito para essa área que eu trabalho hoje de longevidade e tudo mais, por conta até de uma estafa mesmo que eu tive ali naquele período de quando estava naquela correria, né? De muito trabalho, de plantão e tudo mais, e eu não conseguia entender o cansaço que eu olhava para os exames, né? Que falava que estava tudo normal, quando você olha o valor de referência, e a gente fica sem entender por que você falou, tá tudo normal, é porque tá sentindo esse tipo de coisa, né, e tudo mais, onde muitos acabam recorrendo aí para medicamentos, seja antidepressivo, o que for,
na grande maioria das vezes, quando na verdade existe ali um declíniozinho que vai começando a acontecer da parte hormonal, metabólica, de algumas vitaminas que precisam ser sempre repostas, entendeu? Que isso é espetacular no caso. Às vezes aquilo ali tá tudo escondido dentro dos resultados dos exames. Tudo. Ah, não, mas tá ótimo aqui. Não, aí quando você abre aquele exame, põe uma lupa, o porquê que tem aquele número, e aí lá a gente consegue, na sua. Lógico, existem outros médicos, acabaram também entrando nessa seara da longevidade, né? Inclusive de outras especialidades, também acabam tratando agora o foco como o ser humano Isso. como um todo, né? Que você já fazia isso, e agora não. Tá indo mais pro lado da estética, porque a longevidade não deixa de ser, elas acabam andando juntas. É porque a medicina, o bem-estar. A medicina ela viveu um período que eu falo que foi um período meio Frankenstein, digamos assim, né? Um período meio estranho, onde todo mundo estava segregando muito. O ser humano entrava, você ia para um determinado consultório, e o camarada com aquela especialidade que ele tinha, ele só olhava para você de acordo com aquela especialidade. Então, se o cara, sei lá, fosse especialista em joelho, não era o Caetano que estava entrando ali, ele só viu um joelho entrando ali, sabe? E esqueceu que existe um todo. Então, por um tempo, a medicina ela chegou um pouco nisso daí, as pessoas se aprofundaram um pouco nisso, começaram a entender que, peraí, esse caminho não está dando lugar nenhum. Porque o cara chega ali, vai tratar só um sintoma, ele começou a costuma brincar e falar assim, que o ser humano, o médico começou a entender que o ser humano ele é interligado. Então, um psiquiatra, por exemplo, que está ali tratando uma depressão, ele tem que olhar para o intestino, entendeu? Que tem muita questão de neurotransmissores, uma série de coisas ali que é produzido nessa parte. Então, você precisa de olhar para isso. E aí, por mais que quando a gente não tenta não olhar para isso, e aí depois veio a situação, por exemplo, da questão da pandemia, que isso se agravou mais ainda, onde mostrou-se as fragilidades do ser humano como um sistema imunológico, né, como um todo, e aí a gente precisou de olhar um pouco mais aprofundado isso. Então, tinha exames, por exemplo, que antes a gente já pedia com uma certa frequência e que hoje virou exame de rotina para muitas pessoas que estão na rede mais básica de saúde. Começou a ter um olhar um pouco mais atento, começou a olhar para a questão cardiovascular e achar que não é só o colesterol que é o problema, que existem outras coisas que tem que estar atento, você entendeu? Então, são situações que eu acho que é um caminho natural, que eu acho que a medicina ela vai tomar com o tempo, entendeu? Isso é muito interessante porque, assim, você também sempre antenado com o que estava acontecendo nesse mercado de longevidade, você não só procurou formação, mas também procurou estar em imersões, em congressos, se aperfeiçoando com os melhores ali do setor, porque no fim das contas, a gente está falando aí de 8, 9 anos para cá de mercado, não seu, mas dessa, digamos assim, dessa hype da longevidade. E agora pegou e não tem mais por onde outros especialistas e outras áreas da medicina estão agregando isso dentro dos seus portfólios de atuação. Sim, precisa, né, de ter uma expansão disso aí de qualquer área, de qualquer especialidade, que só vai somar. Qualquer médico que colocar, né, e tiver, digamos assim, um cobertor terapêutico, né, umas coisas que ele consiga usar, arsenal terapêutico dele, que ele consiga adentrar um pouco dentro da longevidade, ele só vai agregar, tanto para ele quanto para o paciente, entendeu? Que você começa a, de fato, provocar um pouco mais da questão da saúde. Qual que é o problema da medicina? A medicina é um negócio que fala de saúde e de doença, mais ou menos dentro de um mesmo balaio. Eu costumo brincar falando assim, ó, se eu fosse presidente do Brasil, eu falo que eu criaria o Ministério da Saúde e o Ministério da Doença. Então eu colocaria todos os problemas de doença, tudo ligado ao Ministério da Doença, e tudo que for ligado à promoção de saúde, eu botaria no Ministério da Saúde. Eu colocaria nesse... Então, assim, vamos lá. Plano de saúde. É plano de saúde ou plano de doença? Para mim é plano de doença, porque é um plano que está ali cobrindo gastos que a pessoa vai ter só quando teoricamente está se adoecendo, entendeu? Algum problema assim. Mas ela promove a saúde? Ela promove a questão de promover a pessoa para uma academia? Tem planos de saúde que cobre a academia? Não tem. Entendeu? Então, se você olhar para essas coisas, você vai buscar um exame igual a gente faz às vezes para fazer prevenção, às vezes é uma luta. Às vezes os caras estão ali achando que é um gasto desnecessário, entendeu? Por que isso acontece? Porque hoje você vai analisar 80% do gasto que as pessoas têm, né, com saúde, digamos assim. É com sinistro. Nos últimos 2 anos de vida da pessoa. Então, todo gasto, teoricamente, que você vai ter na sua vida para a saúde vai ser nos seus últimos 2 anos de vida. Hoje são os dados que a gente tem em relação ao que tem. Então, está tendo promoção de saúde ou está tendo só realmente remapear ali, né, remanejar ali aquela situação da doença, entendeu? De ficar ali tentando remediar, no caso ali, a doença numa situação onde já não tem mais cura, entendeu? Onde já não tem muito o que fazer, entende? Até porque protocolos para um bem-estar
são muito poucos ou, às vezes, acabam sendo irrisórios perto da necessidade que o próprio governo, como, digamos, institucionalizado como responsável por todas as esferas, né, deveria atacar mais na saúde. A gente vê muito campanha de vacinação, a gente vê muito campanha de incentivos, principalmente para o pessoal da terceira idade, entre outras coisas. Mas isso é muito pouco perto do que essa alta taxa de sinistro, né, de demanda que tem dentro do sistema de saúde, ela poderia ser menor. Mas eu também tenho uma outra pergunta, porque muito antes da pandemia você já era favorável aos usos da tecnologia agregado ao sistema de saúde. Sim. Hoje a gente vê muita coisa, porque foi a pandemia que empurrou. Isso aí é o bônus. Infelizmente tivemos os ônus com muitas mortes, muitas famílias tiveram perda de entes queridos, mas a gente também, de uma visão empreendedora, ainda mais de uma pessoa ligada ao digital, que você sempre foi ligado, né? Inclusive, você tem uma pessoa em casa que também se não for a número 1, é a número 2 no Brasil, no mercado digital, né? Para quem não sabe, Leonardo é irmão da Cris Franklin, tá? Para quem não conhece a Cris Franklin, vai lá no Instagram dela, né? E vê a sumidade que é no mercado digital. É ela e o Érico Rocha. Pronto, acabou. É um ou outro e os dois trabalhavam juntos. Lá os né? dois. Então, para vocês terem uma ideia, e o Dr. Leonardo, então, com esse know-how dentro de casa, também já vinha pleiteando essa entrada no digital. Sim. E essa entrada ela não só veio para promover o médico em si, não. Foi justamente para disseminar ainda mais a importância da pessoa se antever aos problemas de saúde, que é nada mais nada menos do que acontece com a longevidade. Sim, não, com certeza. Então, assim, a gente já começou desde muito cedo nessa questão de fazer um trabalhozinho ali onde quase ninguém no início fazia, essa coisa de botar vídeo na internet, né, essas coisas assim e tal. Depois veio a pandemia, a gente intensificou um pouco mais na questão de lives, entendeu? E depois chegamos a fazer um pequeno lançamento de um curso de longevidade mesmo, né, para leigos, que agora nós estamos, inclusive, nesse processo de relançamento desse projeto, que exatamente para poder tentar ensinar um pouco mais, aprofundar e colocar isso num custo mais baixo, digamos assim, para a população que acompanha. Tem muita gente ali que me acompanha já também de longas datas, né, nas redes sociais e tudo mais. E eu sempre fiquei assim, muito preocupado em relação, às vezes até aparecer muito na rede social, porque eu falo assim, ó, a gente vai aparecer com qual objetivo, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sempre ter alguma coisa ali, às vezes, para a pessoa poder entregar. Então, às vezes, eu ofereço, às vezes, um serviço que, infelizmente, às vezes não é todo mundo que tem acesso, é uma dificuldade um pouco da questão de logística, financeira e tudo mais. E eu sempre tive essa vontade também de ter algo que eu pudesse entregar, oferecer para o público mais leigo, para o pessoal, às vezes, que quer ter um acesso a uma informação com mais qualidade. Então, nós estamos com esse projeto da questão desses cursos, né, de longevidade também aí, voltado mais para o público leigo e tal, que já é um braço, digamos assim, desse serviço nosso que a gente faz na parte digital. E no fim das contas vai servir até para os acadêmicos. Sim, com certeza, porque hoje a gente tem essa dúvida que você pega aí, por exemplo, um paciente que não sabe, ou você chega numa loja de suplemento, e aí você vê aquele universo de suplemento. E eu falo assim, qual suplemento, por exemplo, que é bom para você comprar aquilo lá? Às vezes o cara chega e ele não tem um norte, entendeu? Então, às vezes, com informações certas, você vai conseguir chegar ali e saber isso, Muito qual é boa a prioridade. Essa pergunta. Porque eu falo assim, não é que existe suplemento bom e ruim. Existe suplemento que às vezes ele não é bom para você naquele momento. Existe suplemento que é mais prioritário para você naquele momento. Então são coisas que às vezes são totalmente diferentes, entendeu? E às vezes a gente tende a achar que tal suplemento não é bom. Não, eu acho bom, maravilhoso. Só que às vezes antes para você tem outros suplementos que são mais importantes. Fora as outras referências, porque às vezes ele compra um suplemento, faz aquele investimento, aquele suplemento dá uma reação, encadeia e acaba fazendo mal para ele em outras coisas que também acontece muito. Afinal de contas, o suplemento está ali na prateleira para todo mundo, para qualquer um pegar, diferentemente de um medicamento que tem que ter a receita. É uma ordem de prioridade. Suplemento, eu falo que é tipo você ir numa loja de material de construção para você estar construindo tua casa. Se você vai fazer a fundação da casa,
existe que você vai chegar lá na loja de material de construção, você vai comprar o quê? Você vai comprar o vergalhão, cimento, as coisas. Você não vai chegar agora nesse mês que você está fazendo a fundação da casa e comprar o lustre. É o que acontece com as pessoas quando estão suplementando, entendeu? Então elas estão ali começando um processo de suplementação, como nunca às vezes suplementou, nunca fez nada. Ela chega lá, ela quer comprar um suplemento que é o acabamento, digamos assim, do que ela precisaria, só que quando tem outros suplementos básicos que ela precisa primeiro colocar. E existe uma sequência disso. E as pessoas têm essa dificuldade na maioria das vezes. Então, a gente conseguir levar essa informação, trazer, se eu falo assim, se o meu público puder chegar, olhar para isso, saber conduzir essa situação, saber o que ela vai ter de benefício entre o que é dormir bem, o que é um sono de qualidade, o tanto que ela vai ter de benefício com isso, sabe? O tanto que é importante a prática da atividade física, da alimentação e tudo mais. Porque eu falo assim, ó, eu sou um tipo de pessoa que eu só faço as coisas quando eu entendo muito o porquê. Tem qualquer coisa. Eu falo assim, a gente entrou aqui, por exemplo, nós aqui no projeto da parceria, por que eu fechei aqui a parceria? Porque eu entendo muito o seu porquê. O porquê disso aqui existir, eu acho isso aqui muito importante. Entendeu? Então eu falo, não, eu quero estar ali participando e tudo mais, porque eu vejo que realmente tem um propósito, tem um porquê ali dentro da coisa. E assim eu sou para qualquer coisa, seja para remédio, se alguém chegar para mim, ou eu prescrever para alguém, ou alguém chegar e prescrever qualquer coisa para mim, se eu não entender muito o porquê, ou achar que a pessoa não está entendendo por que ela está tomando aquilo, eu já fico doido, assim, sabe? Então eu fico naquele nível que eu acho que tem que ter essa estruturação. A pessoa tem que ter isso, e para isso tem que ter informação. A pessoa tem que realmente a gente saber empilhar as informações de uma maneira certa para o paciente poder. Até porque hoje a gente tem muita informação aí disponível no mercado. Uhum. Diferentemente na época que já se tinha informação quando você iniciou na longevidade, mas não tanto quanto hoje. Era Afinal, muito mais raro antigamente, para a gente Então. conseguir uma informação de alguma coisa era muito difícil, né? Então a gente tinha que ficar assim, mergulhava muito ali em cima de cada caso clínico, de cada paciente, para estudar peculiaridades dele e tal, para você conseguir ter informações. Hoje eu pego, por exemplo, um paciente que eu já tenho acompanhamento de longo prazo, eu tenho né, cada vez que ele vai ter uma pilha de exames ali que ele vai fazendo, aquilo a gente vai tabelando aquilo tudo, e hoje eu consigo, por exemplo, junto com a parte da inteligência artificial, fazer um trabalho então, assim, que era o fenomenal. ponto, que era um outro ponto, ainda mais nos dias atuais de inteligência artificial, de vários players de inteligência artificial aí que nós temos aos montes. Uhum. Né? Sempre tem um que vai dar uma informação diferente do outro, tem sempre um que vai dar um conteúdo melhor que o outro, enfim. Agregar isso também para o advento da medicina, É fantástico. quem não souber Não, também aí, vai... eu falo que hoje eu não sei mais lidar com a medicina sem estar com a inteligência artificial do meu lado. Pronto. É um negócio, eu não sei mais como é que é exercer a medicina nesse nível. De tanto que é maravilhoso. Assim, você entra, você vai... Agora, claro, tudo isso você precisa de saber comandar muito bem aquilo ali, né? A inteligência, Claro. porque senão ela tem todos os problemas, tem uma série de variáveis que você tem que estar ali atento e tudo mais. Não é simplesmente um recém-graduado em medicina, sem ainda ter feito a sua residência, sem ter feito ainda qualquer tipo de especialização, pegar, ou nós, que não somos médicos. Eu vou abrir aqui o meu Gemini, vou abrir aqui o meu chat GPT e vou botar lá, cara, eu quero emagrecer, enfim, preciso emagrecer daqui a 30 dias, me dá uma dieta aí. Não é assim. Ele vai te dar lá, mas ele sempre vai dizer, isso daí, procura ele um profissional. Aberto. Isso daí está aberto, ele vai orientar. Mas a questão toda, o que eu falo sempre assim, eu vou dar um exemplo meu com a minha área do pessoal do marketing. Se eu quiser hoje chegar e mandar fazer um site para mim, eu consigo com a inteligência artificial? Consigo. Eu olho para aquilo e falo, não, eu consigo, mas eu falo, estar envolvido dentro de um ecossistema que me envolva para que aquilo aconteça. Então, sozinho eu tenho lá, as informações elas estão lá. Mas se eu não tiver alguém ali terceirizado que vai fazer esse trabalho por mim, onde eu vou alimentar aquela pessoa, e aí ela junto com... Eu não quero que ela não tenha inteligência, não, eu quero que ela faça junto com a inteligência artificial. Eu não quero substituir aquela pessoa. As pessoas têm uma coisa de achar que uma coisa vai substituir a outra. Vai precisar sempre do homem para dar o sempre comando para a inteligência artificial funcionar. E o comando certo, você saber, porque você consegue, com a mesma inteligência artificial, dar comandos diferentes, dar visões diferentes para um determinado medicamento, por exemplo. Eu consigo pegar um medicamento aqui e colocar ele como um bonzinho ou como um vilão. E eu consigo construir todo um roteiro, toda uma conversa em cima disso. E quem é que vai fazer essa curadoria? Essa pauta de tecnologia ela é fantástica, porque agora, em julho, o Google, que até então era a nossa inteligência artificial da época, que a gente jogava lá tudo no Google, tudo no Yahoo, para ir atrás das coisas, tanto que a gente até brinca. O Yahoo matou as enciclopédias, matou o dicionário Aurélio, matou todo mundo. Porque as Barças, hoje, né? Barças da vida, vai lá. A gente era de uma época que tinha que ir na biblioteca. Sim.
tem mais isso. Tem uma biblioteca virtual. Você vai lá, acessa. Ou joga no Google, ele já te dá tudo. Hoje, a Meta, o que ela fez com o Google? Tudo que está sendo postado agora em diante no Instagram, no Facebook, já vai lá direto para uma busca no Google. Então, se tu for jogar Só algo... semana passada, né? Se tu for jogar algo, poxa, tá aqui, não, vai aparecer posts de pessoas com a mais alta relevância, dependendo conforme for a quantidade de visualizações, conforme for o engajamento daquele post, enfim, quantidade de views, né? Aí vai estar lá disponível também dentro de um ambiente de pesquisa, quando a gente pesquisa lá para ver se uma notícia é verdadeira e tal. Pô, isso já é um outro advento de avanço também com relação a essa parte de informação, de comunicação, né? Sim, com certeza. Aí vem um caso lá de um médico lá, vai lá procurando lá, não, já tem casos, já tem relatos. Não, isso aí eu vi essa informação saindo agora recente, né? Fantástico isso daí, né? Que vai dar uma mudada bastante nessa questão de... Porque parecia universos paralelos, assim, né? Você chegava pro Google ali, você ia fazer uma busca no nome de alguém, e aquele nome de alguém, ele estava ali já preso ali na questão. Agora, por que ele está fazendo isso também, se você for buscar? Porque eu, por exemplo, já não uso mais Google para buscar nome de ninguém, tá? Perfeito. Eu já busco qualquer profissional que vai buscar, eu busco pelo ChatGPT. Justamente, para não perder, mas você acabou de identificar o que foi o motivo, porque no final de contas, o maior buscador teve que correr e criar o Gemini, porque estava ficando para trás. E agora ele está interligando o Gemini com as buscas para com as redes sociais onde tem mais acesso. Por exemplo, que está ali trabalhando, igual você tem aqui, né, o podcast e tudo mais, você tem que ensinar, muitas vezes, para o próprio ChatGPT o que ele vai responder de buscas para quem te buscar quem é o Caetano lá no ChatGPT. Até porque hoje tem vários, inclusive, perfis que chamam de robozinho para botar para atendimento. Isso. Às vezes tu tá falando com uma pessoa, tu achas que tu estás falando com uma pessoa de tão informal que é o atendimento. Sim, fantástico. Porque tu pensa assim, não, aqueles atendimentos formal, clica 1 para falar com fulano, 2 para falar com ciclano, 3 com Beltrano. Não. Na informalidade mesmo. Isso. Tem ferramentas, inclusive, que já fazem isso para que integra, né? Integra e parece assim que tu tá falando realmente com um atendente. Isso. E aí tu vai às vezes na clínica, cadê a moça que eu falei? Ela deve estar em alguma nuvem sendo operada pela inteligência artificial. Não, é fantástico. Isso é muito louco isso. E assim, a gente fez, por exemplo, essa questão agora, por exemplo, do curso online, a gente já vai lançar ele com a ideia de fazer ele de um projeto internacional. Entendeu? Por quê? Porque hoje com a própria IA eu consigo transformar isso para outros idiomas, para outras línguas, né, e tudo mais, e isso daí tem o maior... E tem a plataforma, a gente estava até conversando a respeito, né? Você já vai lançar direto na própria plataforma, tanto acho que a Hotmart quanto a QIFI, todas elas já estão com essa Pronto, demanda aí fantástico. Aí você tem hoje um clone também que você faz, né, que por exemplo, você consegue ter vídeo ali, que já tem vídeo, por exemplo, ali na internet, que foi criado totalmente com inteligência artificial. Eu vi, inclusive, que você fez algumas postagens a respeito. Isso, na época, assim, né, fui fazendo até para testar, até para ver. Peraí, deixa eu me ver aqui. Deixa eu me ver como é que é essa questão aqui e tal. Assim, é muito real a experiência, né? Aí ali você tem, porque qual que é a vantagem daquilo ali? Você pega um texto, copiou aqui, você joga para lá, ele vai lá e gera toda a conversa como se fosse você gravando. Agora que os pacientes não achem que é o Dr. Leonardo na TV, dentro do consultório, lá na hora do atendimento com vocês, quando ele não está em Marabá, tá bom? É ele, não é a IA dele, é ele. Essa semana tive uma paciente que tomou um susto comigo, eu tava aqui, porque ela achou que ela ia chegar lá na clínica. Ia ver a TV. Aí na hora que ela me viu lá, eu falei, ué, você tá aqui? Tá aqui. Não, aí você podia falar igual dos filmes, né? Não, é um holograma. É você saindo ali, igual no Star Wars. Um holograma. Não, sou eu. Silmara, me leve pra aqui, me leve pra ali, me leve pro paciente e tal. Aí a Silmara ia ficar doida. Mandar um beijo pra Silmara aqui, viu? Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo. Já a gente está de volta para continuar esse papo aqui sobre longevidade, saúde, medicina e empreendedorismo também. Então fique aí que já a gente está de volta. Então, pessoal, estamos de volta. Doutor Leonardo, tem muito isso também da inteligência artificial, né? Para poder também chegar assim... Chega muito paciente já com... Um negócio lá, doutor, mas isso aqui. Falei, calma aí, jovem, calma aí, fera.
Isso aí... O médico sou eu, não é você. Não, mas é legal isso aí. A informação, antigamente, ela era uma coisa muito verticalizada. Eu sempre falo isso aí. Então, quem é profissional da área da saúde ou de qualquer área que for, tem que entender isso. Que antigamente o acesso era muito restrito da informação. Então, ó, eu sou médico, eu que sei. Não, não existe mais isso. Entendeu? Hoje o camarada, ele é o médico, ele vai saber debater com o paciente. Então, o paciente, ele chega com muita informação, ele chega carregado de informação, ele vem com as dúvidas, com as dificuldades dele. Só que isso, lá atrás, quando o paciente ele via muito com essa época do Google, por exemplo, eu já sabia quais eram as coisas que o paciente tinha procurado no Google. Eu sempre pesquisava antes quais são as dúvidas que o paciente ia para o Google. Hoje, antes de uma consulta, eu já sei quais são os exames que o paciente tem, eu já sei as coisas, eu já sei até o que ele está indo buscar no chat GPT. Eu me antecipo, até porque muitas das vezes quando o cara vai buscar isso numa inteligência artificial dessa, aí são inteligências de código aberto. Então, tem muita coisa que a pessoa às vezes ela vai pesquisar que a gente acaba sabendo que a pessoa conseguiu pesquisar aquilo. Entendeu? Então, a gente consegue também se antecipar, né, esse tipo de coisa para poder junto, não é que eu vou brigar com a inteligência ou que eu vou bater de frente com o paciente, mas para somar para a experiência do paciente, para a experiência do camarada que está ali procurando, que ele está assim, ele foi até mim, quer dizer, ele já tem aquelas informações que ele já trocou ideia ali com antigamente que era com o Google, hoje é com a IA, entendeu? E aí ele vai trazer aquilo ali de uma forma mais lapidada para ele, né? E aí aquilo ele vai trazer de uma forma mais mastigadinha, que ele vai querer, né? Então hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente hoje mais cedo, que ela começou a debater comigo ali qual exame que devia pedir, assim, né? E aí só que ela falava os exames para mim. E eu tava ali de frente ali com ela e assim, eu tinha que, muito em tempo real, ir colocando por que não em cada exame daquele. Entendeu? Só que enquanto ela tava fazendo aquilo ali, como, tipo assim, ela pesquisando, eu vi ela pesquisando na hora ali, e tá certo, não tem nada de errado nisso, na própria IA, eu tava com a minha do lado de cá com o sinal ó, de som aberto, captando o que ela tava pesquisando e também traduzindo junto. Entendi. Você entendeu a situação? Entendi. Então é uma coisa que eu fico de... Não é que eu tô... Até porque você, como médico, nos dias atuais, acho que não é só no segmento da longevidade isso. Acho que também nas outras áreas. Outras áreas. Também está sendo bastante rotineiro. Rotineiro, qualquer área que vai, o paciente ele consegue ter muito essa situação acontecer. A gente não pode olhar... Eu não olho para a inteligência artificial, do mesmo na época eu não olhava para o Google como uma coisa inimiga, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que ela potencializa muito, ela coloca a coisa no nível de jogo muito melhor, muito mais acima do que é o que se tem por aí, entendeu? E isso daí só vai, acho que todo mundo ganhar com essa situação, né? A gente, por exemplo, hoje eu tenho ali exames que, né, de pacientes que foram feitos de longo prazo. Você imagina a quantidade de dados daqueles exames que eu tenho ali, que, por exemplo, que talvez tenham informações ali que eu talvez não esteja vendo, por mais que eu estude. Então, hoje aquilo ali eu coloco dentro de uma IA e ela me ajuda a ver coisas que talvez eu não esteja vendo. Às vezes exames que estão sinalizando alguns problemas que vai dar ali na frente, entendeu? Então, são situações que eu vejo muito que enriquecedoras para a gente. Eu vejo isso, inteligência artificial, tecnologia, com muito entusiasmo, para te falar a verdade. Entendeu? Tem hora que eu fico assim em casa, assim, de ficar maravilhado se deixar mergulho no meio daquele universo, não esquece até de sair dali e tal, porque a gente fica ali, sabe? Eu pego o caso clínico de paciente que eu já tinha visto e começo a debater, e começo a ver, e tendo toda aquela coisa, mas eu tive que fazer cursos para poder aprender a lidar com inteligência artificial. Justamente. A manejar isso daí. Não é só os cursos e os treinamentos e as imersões que você fez no segmento da longevidade, mas também da IA também. Para IA, isso é importantíssimo. Qualquer área que a pessoa vai, porque ela precisa de... Eu estou lhe comandando uma inteligência, teoricamente, né? Eu estou lhe dando prompts ali para ela, né? E a gente... Qual que é o grande problema? A gente veio de uma era que a vida inteira a gente aprendeu a responder perguntas. Se você pegar o sistema educacional, até hoje ele é assim, eu vejo escolas de medicina, sinceramente, eu vejo até com um pouco de tristeza isso, escolas de medicina onde o aluno faz uma prova, acaba passar de período, ele vai fazer uma prova, respondendo perguntas. Quando, na verdade, se fosse eu, por exemplo, se a gente fosse analisar o que está acontecendo, o que seriam essas provas hoje desses alunos? Seria quais são os scripts de comando que ele tem que dar para cada coisa. O que no passado a gente aprendeu a responder de pergunta, hoje a gente tem que aprender a fazer pergunta. Então mudou muito, está muito disruptivo isso daí. E aí quando eu vejo às vezes profissionais também assim, entrando no mercado de trabalho, onde há um mês atrás, 2 meses atrás, estava fazendo prova, respondendo como se fosse aquela coisa analógica, como se fosse aquela coisa, isso daí me preocupa um pouco na hora que eu vejo o tamanho do choque que essas pessoas vão ter quando elas entrarem no mercado de trabalho. Porque não é possível que não estão vendo o que está acontecendo. Não é possível que, se eu vou dar uma prova, se eu vou dar algum conhecimento hoje, tem que ser coisas que eu tenho que olhar. Esse profissional, por exemplo, na área da medicina, no meu ver, ele tem que sair da faculdade pronto, especializado em saber fazer perguntas.
Saber fazer as perguntas certas que vão dar as respostas certas. A medicina, ela vem de uma palavra que é de você buscar o melhor caminho. Como é que eu busco esse melhor caminho para o paciente que hoje ele está numa era tecnológica, o cara está saindo com uma formação ainda totalmente analógica ali ainda, entendeu? Então, essas coisas que precisam também evoluir. Pô, bacana. E essa evolução que você vem fazendo dentro do consultório aqui, afinal de contas, você também tem paciente também lá em Vitória. Sim, tem paciente aqui, tem paciente lá, tem paciente em Brasília, tem paciente até fora do Brasil e tem pacientes que a gente faz acompanhamento, né? Certo, mas a clínica em si tá só aqui em Marabá? Ah, só aqui em Marabá só. Vitória estava lá numa clínica de um colega meu, e aí, por conta da demanda que tem aumentado muito, né? A gente está tendo muita energia, tendo que ser depositada aqui, eu acabei pedindo para, né, encerrar a atividade lá e ficar mais focado só aqui mesmo para poder concentrar melhor essa energia. Perfeito. Mas aí essa energia, na verdade, é por conta desse novo mercado do transplante capilar. Também. O mercado de transplante capilar, normalmente a gente traz uma equipe que é de fora, né? Ela vem de tempos e tempos aqui. Que era justamente essa pergunta que a gente ia chegar. Hoje, como é que é essa equipe multidisciplinar? Ela é uma equipe que vem com profissionais da parte técnica, né? Que já trabalha com a gente já desde o ano passado. Uma equipe muito bem capacitada, que está entre aí com os melhores profissionais do Brasil atuando junto com eles. E aí eu tive a oportunidade de conversar com eles e na época lá em Vitória foi bem que encontrei com as pessoas em São Paulo na época, né, no ano passado, e aí a gente deu uma deixa assim, se for para ir para Vitória, você vai? Se tiver esse número de gente, o pessoal, vou. Então, aí, fechamos a agenda, foram. E aí a gente começou a construir um trabalho, né, um custo extremamente elevado, porque você bancar uma equipe toda dessa de fora, com passagem, com logística, né, com hotel e tudo mais, e às vezes é um profissional que ele está atuando ali até um determinado horário, então não é uma passagem aérea igual a gente compra pra gente, que você vem em qualquer horário. Não, o cara termina o serviço dele, tá hora, daí ele tem que ir para o aeroporto, quer dizer, aquela passagem para vir para cá, às vezes ela é 4, 5 vezes mais cara do que uma passagem, às vezes, que a gente poderia escolher um horário, entendeu? Então, tem toda uma logística em cima disso que é cara, mas quando eu entendi, e aí eu fiz, né, essa equipe mesmo também que fez o meu transplante, que, né, junto comigo e tal, e quando eu entendi a qualidade que eu tava ali com esse pessoal em mãos, eu falei, cara, eu vou expandir isso, entendeu? Eu quero Aí você viu uma explicar. oportunidade. Aí eu vi essa oportunidade para trazer, aí para Marabá, quem é que foram, digamos assim, meus clientes iniciais aqui? São pessoas que já confiam, né, no meu trabalho na área da longevidade. Porque a reputação, o trabalho da gente, quando a gente é metódico, tem as coisas ali do meu determinado área, aquilo ali tende a ir para outras áreas. Eu tenho, né, pessoas que falam assim, não, qualquer coisa que o Léo indicar eu pego assim, porque eu sei que é enjoado com algumas coisas e tal, então eu tenho essas manias aí que o pessoal, né, às vezes fala. Então tem isso, assim, a gente tem essa coisa e vai trazendo e começamos a plantar essa semente aqui, né, em Marabá. E é desafiador e tudo mais, mas nós estamos aí, estamos entrando para dentro agora com tudo isso aí também, para a gente poder... Não é que é um mercado que eu quero atrapalhar da longevidade, são dois mercados, assim, totalmente distintos e são duas áreas que, para o meu dia a dia, digamos assim, de trabalho, eu gosto. Então, eu acho legal, por mais que tenha isso, como é uma coisa que é de tempo em tempo, a gente trazer essa coisa de logística, de trazer galera, isso, aquilo e tal, ter todo aquele trabalho ali, quebra um pouco a minha rotina, digamos assim. Porque eu tinha uma rotina, se você for parar para pensar, que ela era totalmente... Eu não tinha uma rotina, digamos assim, de escritório, a minha vida como médico. Eu sempre trabalhei, já trabalhei embarcado em plataforma de petróleo, né? Já trabalhei aqui na época com o Junqueira lá na UTI aérea da Juta. Então era todo dia, era um caso clínico diferente, era uma emoção diferente. E um destino diferente. Destino diferente, no Sabu também diferente e tal. Então, assim, aquela coisa só de consultório ali, realmente, ela tá me deixando um pouco assim, entrando um pouco no vazio ali, que eu falei, cara, preciso botar um pouco, digamos, de emoção, né, digamos, na coisa, né? Botar um pouco de... mudar um pouco, entendeu? Então eu quis expandir um pouco mais para essa área também, pensando nisso daí. É um trabalho extremamente desafiador, né? É um trabalho muito artesanal, é coisa fio por fio, aquele detalhezinho e tal, mas é uma coisa que, para mim, me começou... Essa adrenalina, digamos assim, essa coisa diferente, me deu um gás, assim, sabe, para tudo. Pô, e são clientes que acabam se convergendo, porque, no fim das contas, a gente fala da autoestima, quando a pessoa recupera, ela fica num nível altíssimo. Uhum. E aí, pô, agora eu quero me cuidar. Sim, e assim, a gente trabalha lá, tanto que você tem noção. E vice-versa. A pessoa que também tá lá na longevidade... Tem muitos pacientes meus de longevidade que o cara, tipo assim, você vai ver, às vezes o cara tá lá, tem que ter cabelo, isso aqui, ele quer botar uma barba. Aí, pô, fechou lá a barba, o cara, beleza e tal. E é legal, porque é um complemento. O que eu falo é que a gente tem que respeitar essas hierarquias da vida. Então eu tenho muito paciente que eu falo, é o momento do cara ir para uma cirurgia plástica, para fazer um transplante aqui, daqui e ali. Mas sempre primeiro cuidar o quê? De dentro para fora. Tanto que todos os meus pacientes que eu trabalho com a área de transplante, todos,
eles eu trabalho com a parte de longevidade. É um acompanhamento que hoje, por exemplo, no meu valor, do meu transplante que eu tenho lá, quando o paciente vai fazer, ele já ganha, digamos assim, 1 ano de acompanhamento ali comigo. Porque eu quero ver esse camarada de perto. Eu não quero que ele faça um procedimento e suma. Entendeu? E tá certo, tem gente que é esse perfil, o cara vai lá fazer, não quer. Não. Eu quero ir acompanhando essa evolução, porque cabelo, para crescer, cabelo é o. Costumo dizer que é o que o nosso corpo, para poder estar bem, o resto do corpo tem que estar muito bem. Porque se não estiver bem, de onde o corpo vai tirar primeiro? Ele vai priorizar o quê? Ele vai precisar priorizar órgão nobre, vai precisar priorizar coração, pulmão, né, estômago, fígado. Então, nutriente que vai para todos esses órgãos, primeiro quando está faltando, que ele deixa de ir, é para onde? Para o cabelo. Então, o cabelo começa a ter rarefação de fios, começa a cair, começa a ter uma série de coisas que às vezes é um problemazinho que você precisa de estar suplementando também. Pô, bacana isso daí, cara. Porque assim, no fim das contas, você tá lidando não só com o procedimento, e esse procedimento aqui, você também mapeou. Nós temos infraestrutura para fazer esses procedimentos aqui. Tem. O procedimento... Até para desmistificar um pouco o pessoal assim. O procedimento é um Não, peraí, vou ter que pegar o doutor Leonardo, então nós vamos fazer em outro lugar. Não, aqui em Marabá dá para fazer isso aí. Tem, porque ele é um procedimento minimamente invasivo. Se você pensar no transplante capilar, ele é tão minimamente invasivo que nem ponto você tem, nem dá. Entendeu? Tudo que coloca em negócio é a nível microscópico. Então é um procedimento que você faz, ele é praticamente a nível de serviço, só pega paciente quando tem muitas complicações, com muitos problemas de saúde, que você leva esse paciente para um hospital. Mas na grande maioria das vezes ele é feito um procedimento a nível de consultório. Entendeu? O paciente ele é toda a sala, tem todo o preparo direitinho e tudo mais, mas ele é mais a nível mesmo ambulatorial, entendeu? Não é um procedimento que a pessoa vai, né, para um hospital para ter que se internar com uma cirurgia plástica, essas coisas assim. Até porque eu não conheço um outro método que não seja tão infalível quanto esse que você fez, de se colocar à prova para depois poder ter a noção e o conhecimento do produto ou do serviço para oferecer na ponta. Eu preciso disso como característica, bicho, para qualquer coisa que eu vou fazer. Até para poder depois falar para o cliente, isso aí você acaba falando até de uma maneira mesmo bem transparente, e o cliente acaba, poxa, vou comprar a ideia. E é isso que acaba fazendo a sua diferença, acho que no mercado mesmo de trabalho. É verdade, né? Assim, essa, acho que hoje o mundo essa clareza. O mundo hoje ele está precisando, eu sempre falo assim, depois de pandemia veio muito isso, naquele período de coisa de vacina e tudo mais, uma das coisas que mais importante, eu falo muito com qualquer um que trabalha lá comigo, lá, com a equipe que está lá, eu falo assim, a gente precisa de muita transparência. Muita transparência hoje para tudo que você vai fazer. Eu sempre falo com as meninas lá, olha, o paciente vem aqui, tomar um soro, você tem que estar ali mostrando o que é. Os nossos lotes, a medicação, tudo rastreável. Tudo hoje tem que ter muita transparência. Aí eu vou te dar um exemplo agora, até mudando um pouco o elo principal, mas eu vou dar um exemplo hoje, vou dar um exemplo na questão dos trabalhos aí para emagrecimento. Então hoje você tem uma medicação no mercado que hoje você vai encontrar pessoas trabalhando às vezes com essas medicações com vários preços em clínicas, por exemplo, tá? Como é que você chega para uma pessoa hoje, por exemplo, e eu falo muito assim, eu como médico, né, tenho a minha visão, mas vamos botar que eu sou um médico, eu tenho que ter visão também de empresário, né? Essa medicação está numa clínica, é uma medicação que ela é extremamente cara, tem pessoas que tem clínicas sendo assaltadas por conta dessas medicações, né? E você chega ali, como é que você faz um controle de lote para um paciente, por exemplo? Então, hoje, por exemplo, você tem que... Se você chegar a determinada clínica, a pessoa fala assim, mas lá na clínica tal, o preço está tal e eu estou usando tantos miligramas. Vamos botar assim, vou dar 0,9 miligramas, vou dar um exemplo, tá? E aí, se chegar lá na minha, o preço está mais caro, eu estou usando 0,5 miligramas, por exemplo. O que acontece? Eu posso chegar, por exemplo, comprar uma medicação similar na farmácia, tirar aquilo tudo, jogar dentro daquilo, por exemplo, dentro de um frasco e ter uma medicação falsificada. Então, isso hoje é um problema que acontece. O que a gente faz, por exemplo, na nossa clínica? Toda a medicação, na hora que chegou, nem se eu quiser, porque é um processo nosso que eu quis colocar lá na clínica, nem se eu quiser, eu consigo falsificar porque ela vem lacrada. A partir do momento que tirou o lacre, ela tem que ir para um sistema com uma caixa, onde a caixa transparente ela é fechada e com lacre. Então, toda aquela numeração que vai fazer, a partir dali, todo o processo ele é filmado. Eu consigo ter todo um controle por imagem do início ao fim. Por que eu faço isso? É porque eu não confio na minha equipe? Não. É porque eu quero transparência, eu quero que as coisas tenham transparência e segurança no processo. No processo, porque se der alguma adversidade, alguma coisa qualquer, eu consegui até com os fabricantes da medicação, que também tem que ser laboratórios sérios e tudo mais, para a gente poder ir ali, porque senão vira uma bagunça. O cara chega lá falando, por exemplo, da tizepatida, né? Vamos dar o exemplo do Monjaro, que a pessoa vai lá e fala que está vendendo Monjaro, tira aquilo ali da caneta, do frasco e bota outra coisa, um Ozempic, uma coisa qualquer, e fala que está vendendo.
E aí as pessoas vão para lá, que às vezes que vai só pela questão do preço, você entendeu? Então, essas dificuldades que a gente tem hoje no mercado, porque tem pessoas, infelizmente, que fazem isso às vezes no mercado, e aí a gente precisa de ter esse rigor nessa questão, desse cuidado, entendeu? Dessa questão, pensando muito na segurança do paciente e pensando na seriedade do negócio também. Não, isso é perfeito. Isso daí, sem sombra de dúvida. Eu posso até atestar, na época, inclusive, quando eu fiz, e era tudo muito... Não pode quebrar isso aqui. Não, isso aqui só vai abrir lá na clínica. Não pode, não sei o quê. Aí ou era Norberto ou era a Jéssica. Pá, não abre. Só vai abrir aqui comigo. Eu falei, tá bom. Não vou fazer nada. Não, porque senão o doutor Léo vai matar a gente. Ele é rígido, ele é Caxias nisso, não pode, porque isso aqui é um procedimento de segurança do protocolo todo. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Processo, segurança, protocolo. Se eu quebrar, o Léo vai me brigar, vai brigar comigo. E eu fui à risca ali e não quebrei um diazinho sequer e tal. E assim, e aquilo ali me deu muita disciplina para muitas coisas, né? Uhum. Inclusive, deixa as crianças crescerem mais um pouco, Não. que a gente vai voltar. Vai voltar. Não tenha dúvida disso. Você tá no nosso radar, pode deixar. Não tenha dúvida disso. Mas essa questão também, inclusive... sobre essas marcas, né, desses laboratórios aí que criaram esses medicamentos para um fim e acabaram sendo identificados para outros fins. Hoje já valem mais do que muitas empresas aí, inclusive a nível global, né? Sim. Impressionante o crescimento. Principalmente... Não, e a medicação agora que a gente vai ter para... Vamos dar um spoiler do que vai vir aí na questão do emagrecimento, né? Tá tendo uma medicação agora que vai demorar muito, eles já vão lançar ela, porque ela foi iniciada, que era anticorpo monoclonal, que é o próximo caminho para a área de emagrecimento. O que acontece? Hoje você vai fazer a gente tem essas canetinhas aí que trabalha mais com agonistas, de uma coisa ou outra e tal, que é controlar a questão de fome. Agora, essa de anticorpo monoclonal, ela foi criada e desenvolvida para pessoas que estão acamadas, para pessoas que estão com a perna engessada e tudo mais. Como é que eu faria esse camarada ganhar mais massa muscular? Aí começaram a ter um negócio assim, opa, tá ganhando massa muscular e ao mesmo tempo tá perdendo gordura. Aí o próprio estudo que estava vindo para uma área, para um cara que está lá acamado e tudo mais, aí acabaram assim, identificando para o outro do mesmo processo como foi com as canetinhas. E aí vira uma coisa assim, então qual que é o próximo passo? A gente vai entrar nessa seara aí dos anticorpos monoclonais, acho que em breve. E... Pô, interessante isso. E aí ela vai ser a primeira medicação que a gente vai ter que, de fato, o camarada ele vai tomar a medicação, ele vai emagrecer e ganhar massa muscular junto. Então esse é um caminho que a gente vai ter. Obviamente, isso, né, você vai passar por um processo de custo, né, de tudo mais, mas é uma área que é uma tendência aí da área da medicina. Então, assim, a medicina a gente está entrando numa área de desenvolvimento que eu falo que assim, a gente tem que segurar o corpo da gente para poder conseguir ter ali uma saúde ali até mais ou menos daqui uns 20 anos. Porque dali para frente vai ser difícil a gente conseguir ter alguma coisa que na medicina não consiga resolver. A gente está tendo muito avanço na área genética, também está trazendo muita informação para a gente, genética, assim, entendeu? A área de genética para a questão de emagrecimento, disso, daquilo. Então, também é uma área muito fantástica. Você vê o problema que a gente está tendo hoje com crianças em relação à questão, né, às vezes, de obesidade. Aí você faz um mapeamento genético, você consegue ver quais são os genes que aquela criança tem para obesidade. Você consegue fazer o silenciamento genético, né? Dá um exemplo, você tem lá um gene, por exemplo, um FTO, por exemplo, que quando ele está expressado, ele estimula a pessoa a ter a obesidade. E aí, às vezes, você pega uma vitamina D, a vitamina D bloqueia a expressão desse gene. Então, bastava uma vitamina D aqui para eu poder não deixar esse gene aqui acontecer. E aí a pessoa evita a questão de ter uma obesidade. Então, quer dizer, o nível de mapeamento está desse nível. Caramba! Então, mas tudo isso também é aquela coisa. Porque assim, você vai fazer uma leitura de um código genético seu hoje, se você colocar numa máquina, em 48 horas ele roda um código genético. A grande questão não é rodar o código genético, é saber assim, o que eu quero saber, porque é uma sopa de letras e números ali absurda. Se você não tiver um saber porquê, se você não tiver um geneticista, um laboratório, que você consiga ter contato direto com o geneticista para você poder discutir o caso do paciente, para você poder, o geneticista olhar aquilo ali, ele às vezes tem que fazer várias releituras até ele conseguir entender o que você está querendo, tem que saber enriquecer o caso clínico na hora de mandar para ele. Então, assim, não é genética, não é aquela coisa também que você pega, igual a gente vê o pessoal fazendo, manda um kitzinho, só coleta e manda para lá sem contar história nenhuma do paciente. Até porque o sarrafo até dos laboratórios aqui de Marabá também aumentou por conta disso. Sim. Porque antigamente era isso. Você tinha que fazer a coleta ali, pagava caro. Sim.
para mandar para fora e esperava ali uma semana Mais ou até, um às vezes, pouco, engana. 15 dias ali, ou até mais, Quando eu comecei ali, por exemplo, para tinha um exame que esperar eu o mandava para os resultado. Estados Unidos. Olha só. A gente tinha que mandar para fora quando a gente queria ter essas respostas assim mais genéticas ou de alterações metabólicas da parte hormonal. Porque isso aí você já estava já antenado já Sim, com a gente esse já tinha mercado. nessas coisas, mas aí você tinha que fazer tudo, sabe, em inglês e responder aquelas Uhum. coisas, aquele relatório grandão e tal. É um negócio bem, né, mais assim. Então hoje está avançando. Isso é legal por quê? Porque com o avanço vem o quê? Vem a questão do custo que vai caindo. Entendeu? Então, E aí né, aumenta a demanda. aumenta a demanda, né? Então, assim, vai ficando uma coisa que vai tendo mais acesso. Na verdade, Traz eu mais falo acessibilidade para que esses exames. o grande, por exemplo, hoje na longevidade, quem começou lá atrás, a gente que começou ali atrás, muitas das vezes está patrocinando o que vai ser essa suplementação hoje para o futuro ali, onde todo mundo vai poder ter acesso daqui a um tempo. Então, um probiótico que antigamente no início custava, sei lá, seus R$ 1.800, hoje ele custa 120. Mas por que custa 120? Porque teve uma modernização no processo de fazer e ao mesmo tempo teve uma busca, com mais gente buscando, e aí você consegue ter uma escala maior e ter uma diminuição, né, de custos, entendeu? Também tem questão de patente, também tem Também, mas o questão... probiótico, assim, essa parte de suplementação nem tanto, não tem muita patente, porque você não pode patentear algo que já existe. Tá. Por isso que a indústria farmacêutica não entra quente no Não mercado entra, de pronto. suplementação. Mas é uma pergunta de um leigo, mas Aham. porque você trabalha Sim, sim. justamente no Uhum. receituário desses medicamentos. Sim, sim, exato. Então, assim, eles têm essa coisa, aí quebra, depois tem essas quebras de. Aí tem as medicações, com algumas com patentes também que são quebradas, né, e tal, mas no contexto geral, eu acho que a tendência para um longo prazo aí, assim, quando eu penso em mercado, quando eu penso em universo de saúde, eu vejo muito crescimento, tá? Porque as pessoas estão chegando no patamar que o universo ali do mercado da doença, ele chegou num patamar que não aguenta mais. Não tem mais aonde ter mais investimento ali na área da doença. Então, os caras estão tendo que começar, de fato, a buscar investir em saúde. Empresas estão buscando investir em saúde. Você pensa que uma empresa, é aquilo que a gente fala, né? Você hoje tem estudos em andamento aí que fala que você consegue prever faturamento de empresa de acordo com o perfil hormonal dos CEOs da empresa. Tá? Então, eu pego os CEOs aqui de uma determinada empresa, vejo todo o perfil hormonal deles, eu falo, traço isso junto com o faturamento daquela empresa. Se aquele perfil hormonal cair, a tendência é que aquele faturamento caia. Certo? Quando a gente pensa isso numa larga escala, num trabalhador que está na linha de frente, no campo e tudo mais, como é que você quer que o cara às vezes trabalha com cortisol baixo, com níveis às vezes de uma testosterona baixa, de uma série de coisas baixas? Então a tendência é que a gente comece a buscar olhar para isso. Já tem empresas que fazem programas de longevidade, pensando para a classe empresarial, para oferecer para colaboradores e tudo mais. E olha o ganho de qualidade de vida que a pessoa não tem. Você pegar para um colaborador seu, que você está ali só, vou dar um plano de doença, né? Que o pessoal fala que é plano de saúde. Para o cara, quando se escangalhar todo lá, ter alguma coisa. Beleza. Mas esse cara, por que a gente não olha para ele pensando numa suplementação? Por que a gente não olha para esse camarada pensando no bem-estar? Como é que essa pessoa tá? Porque não é... Eu falo que na vida da gente não é o que a gente faz. Igual você está aqui, você lida com várias pessoas, vários empresários, tem todo um trabalho, mas por trás de todo esse trabalho, eu sempre pergunto assim, ó, o que a gente sente para fazer o que a gente está fazendo? Sabe? O quanto que está sendo sofrido para você, às vezes, fazer uma determinada coisa. E é isso que eu acho que a gente tem que se conectar, começar a olhar para esse nível digamos assim, de sensibilidade, seja para o cara que é empresário, para quem quer que seja, para olhar para as pessoas ali e ver aquela pessoa. Antes de olhar para uma pessoa que está com um problema, para um colaborador que está com uma dificuldade, será que esse cara não está com cortisol baixo? Será que esse cara não está com uma vitamina, alguma coisa baixa que está afetando a parte dele de funcionamento cerebral? Entendeu? Olhar para isso que eu acho que é o mais importante para a gente também, quando a gente pensa nessa questão. Por isso que eu vejo que esse universo de saúde, de promover saúde, é a tendência que isso tem que ficar mais cada vez mais E em eu alta. acho que também foi o recado que a própria pandemia deixou, né? Sim. Você vê, inclusive, o advento de abertura de diversas academias aqui em Marabá. Uhum. Fantástico. E o espaço de lazer, inclusive, que a gente conseguiu entregar no final da gestão passada, lá na Folha 29 com a 30. Aquilo ali ficou um espetáculo. Ficou. Perfeito. Tem gente que faz lá piquenique, chá revelação, encontro de casal, exercício. Virou ali um comércio também de água de coco, de cachorro-quente, de fomenta muita pipoca. coisa. E todo mundo correndo, todo mundo pedalando, porque tem a pista para pedalar, tem a pista para correr, tem a pista para o pessoal jogar bola, tem um campo de futebol. Então, assim... Aí ali, vou te falar um negócio, coisa que você nem imagina. Esses ambientes de equipamentos aí, fora o próprio aeroporto, enfim. A gente vai ganhar em Marabá nos próximos anos, acho que 4 ou 5 academias Aí. de rede.
De rede. de franquias Uhum. nacionais. Mas até essas coisas que faz aí, igual foi feito muito ali na gestão passada, essas entregas dessas praças para parte disso, é fantástico, porque o camarada que às vezes ele deixaria de ir para um boteco, digamos assim, beber uma cachaça, pegar uma moto, se arrebentar, ir para o hospital regional, ficar ali, aquela família vivendo aquela tristeza, e eu vivi isso de perto, eu trabalhei dentro do regional. Tirar a vaga de alguém que precisaria, Quer dizer, porque quando você não tá leva ali, porque 90% dos acidentados que estão na UTI são de acidentes de trânsito. Quando você tem essas coisas de investimento na área de lazer, nessa área do esporte, você tira essas pessoas. Esse cara que ia para lá, que ele ia para droga, para ele ir para alguma coisa, ele tá indo pro lazer, ele tá indo fazer uma prática de atividade, porque você muda a chave totalmente. Então, as pessoas que olham para aquilo ali e acham que é só o ganho daquilo ali, não tem noção do que tá tendo por trás. Entendeu? E é um trabalho difícil de a gente ter essa consciência, entendeu? Mas é uma coisa que para Marabá, e você vê que as pessoas aderem. Elas vão para praça, elas vão correr, elas vão praticar uma atividade física. Elas vão, entendeu? Pro lazer ali e tudo mais. Aí o cara que vai vender uma água de coco, quer dizer, tudo trabalhando para um ecossistema mais saudável, que vai diminuir taxa de sinistro, que vai diminuir sofrimento das famílias, você entendeu? Então são coisas que eu acho que é importante. Que eu acho que isso daí foi uma coisa que a gente teve um grande avanço aí nessa questão da gestão passada aí aqui em Marabá, e que se Deus quiser vai continuar agora também, né? É isso mesmo. E para o pessoal também, eu também tenho uma curiosidade, né, a respeito, com relação, por exemplo, ao protocolo do implante capilar. Não irrita, assim, coça, porque, cara, fica ali assim, engraçado. Fica engraçado o campo, né? Aquele buraquinho ali, eu falo que quem tem aquela coisa, aquela fobia chamada tripofobia, então, não pode nem ver aquelas a imagens. Isabela não gosta. Não pode. Aí ela passa direto quando aparece no. Isso. Ela passa direto. Ai, não, tá com furo aqui, eu não quero ver. Não pode, até os furinhos dos telefones, né? O pessoal já tenta ir mudando por causa daquilo ali e tal. Então é essa tripofobia que a pessoa tem quando ela tem essa dificuldade. Mas aquilo ali, quem tá no entorno, e aí, uma vez foi engraçado, a gente fez um transplante de um paciente, e a acompanhante, ela tinha muito tripofobia. Muito, ela não podia nem ver. E ela não sabia, ela chegou lá para poder receber o paciente, aí o outro colega meu estava lá passando os casos para ela, e eu tô vendo ela meio que ficando branca. Eu falei, olha só, para, vamos cuidar primeiro dela aqui, que ela não tá podendo nem ver isso aqui. Vamos ter outra pessoa para cuidar da primeira noite, porque tem que ficar borrifando, né, o soro e tal. Eu falei, tem que ter outra pessoa aqui para cuidar à noite, porque no teu caso aqui não vai dar, não. Ela tá, a paciente aqui, tá, a moça porque aqui. assim, você fez, porque você também já foi preparado para fazer. Sim. Aí você se sentiu no ponto agora, não, agora eu quero experimentar, eu vou fazer. Não, eu vi porque o telhado tava caindo mesmo. Eu comecei a Não, perceber, então, né, aquela coisa. eu ia chegar lá, ainda bem que você já abriu o jogo, né? Pra depois não ser indelicado. Não, pelo contrário. Deselegante, não. Aí pronto, você já percebeu que você estava já tendo uma queda. Eu falei assim, cara, agora eu vou fazer. Mas e aí? Tem que borrifar, não pode lavar, não dá aquela coceirinhazinha assim. Não, hoje o medicamento isso aí tá muito E eu sou muito enjoado com essa parte, assim, no sentido de que, assim, a Os minha. medicamentos são fáceis acesso. Tranquilíssimo, entendeu? É coisa de 5, 6 dias. E aí eu vou te contar, por exemplo, quando eu fiz o meu, eu fiz a minha num sábado, domingo eu não trabalhei, segunda eu não trabalhei, terça eu voltei a trabalhar. Terça, quando eu fui trabalhar lá na Vitória, aí eu tinha que fazer procedimentos, e aí eu tinha que colocar máscara. E eu tinha feito transplante de barba. Falei, vai dar tudo errado. Aí eu botei a máscara. Ah, porque quando você fez os dois juntos. Fiz os dois juntos, cabelo e barba. Aí eu falei, vou botar a máscara aqui agora, que totalmente contraindicado, não pode de jeito nenhum negócio desse. Aí coloquei. Quando foi 3 ou 4 dias depois, era numa quinta-feira, eu teve que pegar o carro para ir pro Rio de Janeiro, que eu tava fazendo especialização lá na parte estética, tinha aula lá, então tava com a cara toda inchada e tal. No meio do caminho, o pneu do carro rasgou, então eu fiquei no sol um tempão. Eu falei, bicho, eu só tive noção que eu fiquei no sol e não podia pegar sol, né? 5 dias do transplante, não podia pegar sol. Quando eu cheguei no hotel, eu vi minha pele toda vermelha. Essa noite, porque aí já parou o dia inteiro, aquela confusão, eu falei, pronto, caguei com o transplante todo. E ainda assim, deu tudo certo, entendeu? Depois o cabelo ficou normal e tal. Que bom. Então, que o cabelo é assim, você implanta ele ali, bicho, depois de 2, 3 dias que aquela implantação ele pegou, é igual uma plantinha mesmo, igual você plantar uma cebolinha. Pegou ali, primeira noite que é a mais chatinha, primeira e segunda noite, porque você tem que ter um cuidado mais postural. O problema do transplante, o cuidado pós-transplante, ele não é um cuidado de você ter que fazer repouso, não, ele é postural. O que é isso? Você vai ter que deitar, você não pode deitar de cabeça de qualquer jeito. Porque na hora que você vai fazer o transplante, você tem que injetar todo um líquido aqui no couro cabeludo, entendeu? Tem que ter todo um cuidado que a gente tem que fazer. E aí esse cuidado ali, na hora que esse líquido que você injeta, ele vai ser drenado ou para frente ou para trás. Se você ficar com a cabeça muito para baixo, vem tudo aqui para frente. A gente vê às vezes na internet o pessoal fazendo aquelas coisas que faz transplante, que você tem aquele cabeção grandão aqui na frente e tal. Mas é o que acontece às vezes. Ele vai drenar um pouco para trás, ele drena um pouco do líquido aqui para frente, mas com 5 dias some tudo.
5, 6 dias. Eu lembro que eu tava na minha aula lá, no curso que eu tava fazendo, com a cara inchada num dia, no outro dia já tava normal. Pô, Aí que domingo legal. já tava tudo tranquilaço. Aí eu tava, na época a gente fazendo um procedimento de estético, eu queria até fazer uns lá, e eu, tipo assim, não vai fazer agora porque fez, pô, transplante, não dá pra fazer, né? Tava Bom, recém. E aí dali pra frente é só alegria, porque o cabelo vai crescendo, você vai vendo aquele momento, entendeu? Vai vendo o cabelo cada vez mais com mais volume. Então, assim, no início você fica ali, primeira semana igual ali, tinha tempo que eu não raspava cabelo, né? Tinha raspado cabelo na época da faculdade. E aí depois nem me reconhecia mais com o cabelo raspado. Aí quando eu raspei, tomei aquele susto, aí depois acostumei, aí veio aquele processo de crescer, aí, entendeu? É tranquilo, é festa, depois é. Eu falo que tudo aquilo que a gente regride um pouco ali a parte da estética para depois ter o ganho ali na frente é a fantástico. procura é mais por homens. Quase que nós estamos pela metade aqui por aqui, viu? Nós estamos É? quase que metade homem, Então, metade olha, uma mulher. outra pergunta pertinente Né? aí. Então A gente está tendo também uma tem. demanda de mulheres muito grande, porque a mulher está tendo muito questão de alopécia, para conta de estresse. A mulher ela vai começando a cair, e aí você vai pegando o tricoscópio, que é uma câmerazinha que você olha, vai ver que está perdendo de fato o folículo. Aí não tem o que fazer, é implante. E a entrada, a airline, né, que é essa linha de desenho da linha da frente aqui, que é a mais importante, que é o que mantém a jovialidade do homem e da mulher. Então a mulher, às vezes, você vai vendo que ela vai ficando com aquela airline mais para trás, ela vai ficando aqui para trás, vai ficando com a testa maior. E aí, às vezes, você pega e faz um transplante ali, e aí, qual é a vantagem? Nesse caso, você não precisa de raspar o cabelo. Você consegue tirar só a tira aqui de trás e fazer, reconstruir isso aqui. Entendi. Perfeito fica, cara. Porque é um resultado, assim, Mas o protocolo muito, também é muito bom. diferente do homem, né? Uhum. Não, é assim, o Porque, procedimento por exemplo, do homem tem que raspar. do homem tem que raspar. Algumas mulheres, quando tem que aumentar a densidade, também tem que raspar. Ah, Quando tá eu quero a legal. densidade, aumentar. Tá, Agora, quando é só ali naquela linha da entrada mesmo que caiu e tudo mais, aí não tem tanta essa necessidade, não. entendi. Entendeu? Pô, mas então quer dizer então que o mercado tá meio a meio. Tá? Eu acho que tá assim, 60% homem, 40% mulher, entendeu? Vai muito de cada região, entendeu? Legal, porque a gente só vê relatos mesmo dos homens. Não, mas tem muito caso já de mulher também e tal. Acho que isso aí tudo é um mercado que a tendência aí, eu acho que a expansão talvez quase que 50%, né? Porque muita mulher com queda de cabelo, né, por causa de estresse, entende? Essas coisas assim. E assim, o advento na cidade de Marabá também para a parte de estética também acaba ajudando Muito. a elevar, inclusive, o conceito de longevidade, porque hoje você vê várias clínicas, não só de mulheres, mas também a cidade de Marabá eu tive informação que vai receber também uma franquia do segmento masculino. Uhum. A Homens vai abrir aqui a rede do Lucas Luco. Uhum. Ela vai abrir aqui, enfim, já está bastante avançada já a obra. Sim, sim. E isso daí, querendo ou não, vai deixar potencializado ainda mais Potencializa você. essa parte da estética, como também a parte da longevidade. Isso é legal porque quanto mais a gente tem às vezes de empresas chegando, de pessoas e tudo mais chegando, você vai aumentando o nível e ao mesmo tempo você vai aumentando procura também. Então você acaba se tornando um polo. E aí naquele polo ali você consegue ter, e aí você vai destacando ali os serviços, cada um tem, né, um foco de trabalho que cada um tem que estar investindo e tudo mais, mas eu acho que é bem interessante isso daí, quando você tem, é o conceito que a gente fala da praça de alimentação do shopping, né? Quando você chega num shopping que tem uma praça de alimentação, se você falar assim, vai vir mais empresas de alimentação para cá e acaba que é pior, não é, porque na praça de alimentação você precisa ter várias empresas ali, para todo mundo ir ali escolher, se tiver só uma não iria ninguém. Entendeu? Então esse conceito, quando tem esse nível aí de clínicas, né, chegando, vindo mais clínicas para cá, mais conceitos, isso é muito bom, porque acaba levando mais trazendo mais o burburinho, digamos assim, elevando o nível de consciência das pessoas, porque para você consumir um produto ou você fazer um determinado serviço, você precisa ter uma elevação do seu nível de consciência, que é o mais difícil às vezes, entendeu? Então, quando você tem mais gente fazendo, aí acaba que as pessoas encontram outras pessoas que fizeram, que viu que deu certo, e aí vai trazendo, aquilo vai entrando no radar das pessoas. Tem muito homem, por exemplo, aí precisando fazer transplante, que às vezes o cara não está no radar dele ainda. Entendeu? Ele vê lá, é o incômodo que ele tem, mas aí tá a demanda dele no dia a dia, daqui a pouco ele viu alguém que fez, aí, como é que foi? Aí começa a vir aquela curiosidade, sabe? Vai plantando a ideia devagarzinho na cabeça do camarada. Literalmente você vai plantando a ideia para depois plantar o cabelo, né? Na frente. Então, é bacana essa parte aí, esse conceito aí, e é uma coisa que está de fato em expansão. Pois é, tem o visagismo também, né? Visagismo, que eu acho que é importantíssimo. O trabalho que o Juarez, inclusive, faz, ele muito gosta bom, de mostrar no Instagram. Muito bom isso tem aí. Tem o outro também que acaba fazendo, que acho que é Robson, que é o do Aplique, também Sim. muito bom. Muito bom o trabalho desses caras.
Não, essa parte aí de visagismo aí, eu, por exemplo, sim, busquei muito estudar muito essa questão do visagismo dentro da área do transplante, porque para fazer essa construção dessa hairline, nossa, né, que é hairline? Essa linha, tá, de entrada aqui. Então, você tem aqui, por exemplo, a parte de recesso aqui temporal, entendeu? Que às vezes você vai ver que tem muito transplante que a pessoa não, isso aqui cai e muita gente não reconstrói, entendeu? Então, é uma coisa que às vezes fica assim, aquela coisa meio estranha, parece que tá estranho, você não sabe por quê, né? E não tem aquela naturalidade e tal. Então, são situações que você tem que estar ali, de fato, buscando sempre e andar junto, né? Essa questão do visagismo junto com a parte da área do transplante. Por quê? Porque a gente que é médico, às vezes a gente está muito preocupado só com a parte técnica do procedimento, disso, daquilo, mas esquece, às vezes, do contexto. E é importantíssimo esse contexto, ele estar englobado dentro dessa coisa do visagismo e tudo mais. Mas é isso. Querido, a gente tem parceiros aqui, inclusive você, muito obrigado mais uma vez por ser. Hoje você está sentado numa cadeira da Cavalete aí, da New Office, tá vendo como a cadeira é boa? Nem parece que a gente bateu aqui, ó, mais de 1 hora de bate-papo aqui. Você nem viu. Demais. Quero lhe agradecer também, ó, tem isso aqui da CIMED, isso aqui você vai mandar para Silmara. Vou mandar para Silmara. Pronto, tá aí, ó. Presentinho da CIMED, você vai mandar, tá? O Marciano e a Leomara também estão conosco aqui. E foi o episódio anterior ao seu, foi o episódio do domingo passado. E eles estiveram conosco. Demais. Então, essa garrafinha aqui, a gente vai usar ela lá. Vai fazer algumas atividades aqui dentro do Circuito Empreendedor. Muito obrigado também. Show de bola. Isso vai dar confusão lá em casa. Mas olha, Isabela, aí tem que ver, né? Como é que vai ficar. Mas a gente vê depois. Agradecer também aqui a Oki. Também agradecer aqui as Óticas Helena. Também agradecer aqui o Howard Company. Também agradecer aqui aos Colchões Ortobon, a nossa TV Vitória, a nossa Microlins. E também o nosso mantenedor Acressol, que acredita também nesse nosso projeto aí, que já passou dos 150 episódios. O seu aqui é o 153. Também está passando aí na tela para você seguir a gente lá no Instagram, também para você seguir a gente no YouTube, deixar o seu comentário, também compartilhar aí com os seus amigos e ative também o sininho para sempre que a gente postar algo no nosso canal do YouTube e você também ficar sabendo. E também seguir aqui o Dr. Leonardo, a clínica dele também está lá no CDMA, ali na Itacaiunas, no 6º andar. Vai lá, a clínica dele é top demais. Demais mesmo, eu sou suspeito para falar, porque ali não só de infra, mas também de todo esse conglomerado aí de atividades que você está implementando. E a gente sabe o quanto foi difícil no início e quanto vem sendo difícil desde então para trazer mais atualizações e mais aperfeiçoamento para entregar aí para a comunidade de Marabá. Então, muito obrigado, doutor Leonardo. Essa caneca também é um oferecimento da Fio a Fio e essa é sua. Opa! Aí você vai levar para lá. Viu, Silmara? É dele. Sempre bota um café para ele, um chá. Sempre. Tá? Bota uma água daquelas Minalba. Que você só encontra lá na clínica do Dr. Leonardo. Água mineral da Minalba ainda no garrafinha, ainda tal, de vidro, tá? Pronto. Você só encontra lá. Só lá. São os diferenciais de ser paciente, tá? Dr. Léo. Então, querido, deixe suas considerações finais aí. Nosso muito obrigado desde já pela disponibilidade, até porque você podia estar atendendo hoje diversos pacientes e a gente foi lá e... Pegou um tempinho. Eu que agradeço demais aí a tua presença aí, né? A gente tá como diz o outro, esse convite, né? A gente tá tendo agora essa parceria junto aqui, porque eu acredito que isso aqui é um projeto muito que tem para agregar aqui para Marabá, entendeu? Eu acredito muito nesse projeto. Acho que o Circuito Empreendedor é um trabalho que costumo falar assim, que talvez nem vocês tenham noção do tamanho que eu vejo que ele é, tá? Porque da importância que isso aqui tem. E para a gente tá aqui participando, né? Levando um pouquinho, às vezes, de conhecimento e sempre também recebendo muito conhecimento, que eu gosto muito de assistir os podcasts ali e tudo mais. Então, é uma coisa que agrega muito. E eu só tenho realmente a agradecer aí a você, agradecer ao pessoal aqui da emissora também, que só estão cada vez mais realmente investindo aí. E tá certo, acho que isso daí é o mais... só tenho a agradecer mesmo e a gente tá estamos juntos aí nessa empreitada aí para frente. Pronto, vamos fazer muitas coisas ainda juntos dentro do Circuito Empreendedor. É isso, pessoal. Meu muito obrigado a todos pela audiência. Compartilhem o episódio. Aproveitem esse restante de domingo e até a semana que vem com mais um episódio aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Até lá e um grande abraço. Valeu.